Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram Jesus todos os doentes, possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças, expulsou muitos demônios e não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando encontraram, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje as leituras dessa Santa Missa nos ajudarão em algo que buscamos sempre. Saber ouvir a voz de Deus. Como saber ouvir a voz de Deus? Como entender a vontade de Deus? Como perceber e saber qual a vocação que Deus nos chama? E discernir qual o caminho a seguir diante de tantos caminhos que são nos oferecidos todos os momentos. Como nós podemos escolher aquilo que é a vontade de Deus entre tudo que é nos oferecido, seja pelo mundo, seja as tentações. Para aqueles que dizem que é difícil fazer tudo isso, eu digo para você que é fácil. Se você seguir algumas dicas que a liturgia hoje nos oferece. As primeiras dicas estão nessa primeira leitura do chamado de Samuel. A primeira: naqueles dias, o jovem Samuel servia ao Senhor na presença de Eli. A primeira dica é essa: servir ao Senhor. É preciso fazer parte do serviço do Senhor. Aqui não vale ser católico apenas de nome. Aquele que diz servir ao Senhor não pode ser católico apenas ali quando tem as pesquisas do IBGE e você coloca que é católico. É preciso ser praticante. Católico é aquele que pratica, aquele que não vai à missa, passa anos e anos sem ir à missa aos domingos, não pode ser chamado de católico. A quem você está servindo? A quem você está servindo hoje? Samuel servia ao Senhor no templo. A quem você está servindo hoje? Pelos frutos nós conhecemos a árvore. Então é olhar os frutos que estão surgindo na sua vida, na sua família, na sua casa, na sua vocação. Pelos frutos nós vamos perceber a quem nós realmente estamos servindo. Segunda dica: Samuel estava dormindo no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Samuel estava constantemente na presença do Senhor, no templo, próximo à arca do Senhor. Veja, ele estava constantemente indo na presença de Deus, nos átrios do Senhor. E próximo da Arca da Aliança. Há quanto tempo você vai à igreja? Há quanto tempo você deixou de rezar, deixou de ser próximo do Senhor? Terceira dica: Eli compreendeu que era o Senhor que estava chamando o menino. Então disse a Samuel, claro que aqui estou resumindo, mas Samuel estava dormindo, né? A voz do Senhor veio chamando ele, uma primeira vez, uma segunda vez. Ele foi na presença de Eli. E nessa terceira vez que ele vai, o sacerdote Eli percebe que é Deus que estava chamando
Samuel. E ele ensina ele a como responder diante daquele chamado. Disse: eis-me aqui, Senhor. E ele disse: volta a deitar-te, e se alguém te chamar, responderá: Senhor, fala, que o teu servo te escuta. É preciso ter pessoas ao nosso redor que possam nos indicar o caminho de Deus. Nós não conseguimos sozinhos entender a voz de Deus, saber qual a nossa vocação, saber qual o caminho certo a seguir, como eu falei no início. É preciso, além de estar na presença de Deus, como Samuel, servir ao Senhor, estar sempre próximo de Deus. Mais do que isso, é preciso ter pessoas de Deus ao nosso redor, que muitas vezes, quando nós não conseguimos discernir perfeitamente o que Deus quer falar, pessoas que nós podemos nos aproximar para que nos indique: é isso que você deve fazer, Deus está te falando isso. Uma direção espiritual, um confessor, alguém que possa estar próximo de você para direcionar a vontade de Deus. Buscar a igreja para indicar o caminho. Nós temos a igreja sempre. Se você tem dúvidas, se você tem questionamentos, busca a igreja. Temos o catecismo da Igreja Católica, temos documentos da igreja, temos muitos livros, mas é preciso buscar todos os subsídios necessários de ajuda, porque sozinho nós não conseguimos. Então é preciso todos esses artifícios que Deus vai nos dando, mas que é preciso de nós uma atitude de busca, tanto de buscar o Senhor, de estar próximo dEle e de buscar pessoas ao nosso redor que possam sempre estar nos ajudando. E aqui, para aqueles que estão à frente do rebanho, ai de nós sacerdotes, diáconos, aqueles que estão à frente, nós precisamos indicar o caminho certo. Nós, quando estamos, seja no púlpito, seja em qualquer momento, nós somos ordenados a falar o que a igreja fala, a falar o que Deus fala por meio das Escrituras ou do magistério da igreja. Ai de nós que estamos à frente se damos dicas erradas para os fiéis. Muitas vezes os fiéis estão vivendo uma vida de pecado e muitos dizem: você está tranquilo, pode ficar tranquilo. Isso é normal, isso não é pecado. Isso não é pecado. E às vezes a pessoa está num pecado grave e a pessoa diz: pode voltar, pode ir comungando, isso não é pecado. Muito cuidado, nós que estamos à frente, padres, seja bispos, seja diáconos, seja aqueles que estão à frente de uma pastoral, à frente de um rebanho, é preciso indicar o que Deus manda falar. Nós somos interlocutores de Deus e nós precisamos indicar aquilo que Deus nos manda. Outra coisa, seja seleto naqueles que estão ao teu redor. Como eu disse, que as pessoas que circundam o teu lado sejam pessoas que possam sempre te direcionar para Deus. Seja pessoas que vão te indicar uma direção espiritual, um confessor, mas também amigos, amizades que te levem para Deus. Amigos devem ser aqueles que nos levam para Deus, e não aqueles que nos afastam de Deus, aqueles que nos distanciam de Deus. Então, meus irmãos, sejam seletos naquelas pessoas que estejam ao teu redor, para que muitas vezes as pessoas: não, eu estou em Deus, então eu posso ir em qualquer lugar, fazer o que eu quero. Cuidado, onde você se mete, em que lugares você tem ido, com que pessoas você tem andado. Claro que você pode pensar: Jesus andava com os pecadores, com as prostitutas, mas ele ia fazer o quê? Salvá-los. Jesus andava indo aos publicanos, aos pecadores, às prostitutas, para salvar. E aí, se nós temos uma base bem firmada em Deus, nós podemos ser canal de graça. Mas se nós vamos e nos misturamos com o mundo, nos misturamos com as atitudes do mundo, isso é o grande perigo. Veja, no final da primeira leitura diz: Samuel crescia e o Senhor estava com ele. Não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. E todo Israel, desde Dan até Bersabeia, reconheceu que Samuel era um profeta do Senhor. Veja bem, se nós estamos servindo ao Senhor, próximos do Senhor sempre, buscando pessoas que possam nos ajudar a direcionar o caminho de Deus, que as pessoas que estejam ao nosso redor sejam pessoas que nos elevem para Deus, nós faremos igual Samuel. O Senhor estava sempre com ele, o Senhor estará sempre conosco.
As palavras que nós falarmos, a nossa missão será eficaz, porque o Senhor está agindo, o próprio Espírito de Deus age em nós. E as pessoas, como percebiam em Samuel, percebiam nele, por causa das suas atitudes e da sua vida em Deus, sabiam que ele era um profeta. E aí, volto para nós novamente. O que as pessoas têm dito sobre nós? O que as pessoas, ao olhar para nós, para nossas atitudes, para a nossa vocação, será que as pessoas podem olhar para nós e dizer que nós somos profetas de Deus, que nós somos pessoas de Deus, que nós somos pessoas totalmente ungidas por Deus, que o Espírito Santo age em nós, que somos templos de Deus e templos do Espírito? Para nos questionar. No Evangelho, primeiro tem a cura da sogra de Pedro, depois Jesus faz muitos milagres ali, expulsa demônios, e realiza muitas outras coisas. Mas eu quero ficar nesse Evangelho apenas com uma atitude de Jesus que resume toda a eficácia do ministério de Jesus, toda a eficácia da pregação de Jesus, toda a eficácia dos milagres, prodígios e sinais que Jesus fazia, uma atitude que tem no Evangelho. E a quarta e última dica que eu dou aqui, para que nós tenhamos também a eficácia na nossa missão e saibamos escutar a voz de Deus, saibamos discernir com sabedoria qual o caminho a seguir. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Ao descer, ele disse aos apóstolos: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. A eficácia de todo o ministério de Jesus estava porque ele em uma intimidade que ele tinha com Deus, a intimidade que ele tinha com o Pai. E nós vemos os ensinamentos de Jesus por meio dos evangelhos, ele sempre falava: o que eu ouvi do Pai, eu com o Pai, nós somos um. Veja, a intimidade de Jesus com o Pai era imensa. E nos evangelhos nós vemos a todo momento Jesus subindo ao monte sozinho para rezar, indo a um lugar deserto para rezar. Por quê? Porque ele queria saber qual realmente era a vontade do Pai. Ele ia sabendo aos poucos a sua missão, mas ele precisava estar unido ao Pai. Não só para saber o que ele deveria fazer, mas porque ele tinha a necessidade de sempre estar na presença do Pai. A eficácia de todo o ministério de Jesus estava numa vida de intimidade com Deus, numa vida de oração. E aqui, meus irmãos, escolhidos de Deus que não rezam, escolhidos de Deus a uma vocação, seja qual for, que não reza, é uma vocação que tende à ruína. Família que não reza, família que não tem como centro o Senhor, é uma família que tende à ruína. Aqueles que relaxam numa vida de oração, que não vão tendo vigilância, que vão se distanciando de Deus pouco a pouco, que não vão estando na presença do Senhor, que vão circundando de coisas totalmente contrárias ao Senhor, são presas fáceis para o inimigo. Porque, veja bem, o inimigo só vai agir porque ele não tem poder sobre a nossa vontade. Mas quando nós abrimos as portas para tudo que seja contrário àquilo que é o Senhor, e nos distanciamos de Deus, e vivemos uma vida pecaminosa, e vamos deixando entrar pecados e pecados mortais, é aí a porta de entrada e o que o inimigo precisa para destruir a tua vocação, para destruir a tua família. Há quanto tempo você não reza? Às vezes nós temos preguiça, de rezar, mas às vezes nós gastamos tempo com muitas outras coisas, com internet, redes sociais, com muito lazer, com muito descanso, e às vezes nós não lembramos de buscar o Senhor na intimidade, de buscar o Senhor. Às vezes nós não pegamos a palavra para rezar, mas buscamos para ler, para meditar a palavra do Senhor, mas às vezes buscamos tantas outras coisas para ler, e a palavra de Deus fica lá enchendo de poeira. Às vezes passamos o dia inteiro fazendo coisas e coisas, e quando chega no final do dia cansado, aí vai querer rezar, e dorme. E não reza. Às vezes no domingo quer fazer tudo, passeios e muitas outras coisas, e esquece que o primordial no domingo é deixar o Senhor, que é o centro do domingo. Ir à missa, participar da Santa Missa. E às vezes vamos dando desculpas.
Ah, não, eu tinha que fazer isso, aquilo. Claro que a menos aqueles que estão doentes, que não podem ir à missa. Aqueles que estão cuidando de doentes, que não têm condição de sair. Ou aqueles que moram em lugares que não têm missa próximo e não têm como se locomover. Claro, isso são motivos justos. Mas aqueles que podem, que têm condição, se não vão à Santa Missa e colocam o Senhor como centro, têm a tendência a dar brechas para o inimigo. Só conhece a voz do pastor aquele que permanece no redil e escuta a voz constantemente do pastor. E a voz vai se tornando conhecida. É como nós conhecemos a voz de um familiar. Nós podemos tapar os nossos olhos. Se um nosso familiar, um pai, ou uma mãe, ou um filho chega, nós conhecemos a voz sem nem olhar, porque já está conhecida pelos nossos ouvidos a voz. Vai ser fácil ouvir a voz de Deus, vai ser fácil entender os planos de Deus quando essa voz de Deus ela é conhecida. E para ser conhecida, nós precisamos diariamente exercitar o estar próximo de Deus, o estar com o Senhor. Mas se insistirmos em uma vida distante de Deus, se insistirmos em abrir as portas a pecados e mais pecados, e vivemos em pecados mortais, se buscamos desagradar a Deus, nós nunca conseguiremos ouvir plenamente a voz de Deus, e saber qual o caminho a seguir, e saber discernir bem. E aqui o que o salmista nos fala é importante. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Se nós buscamos a Deus apenas porque me obrigam a ir à Santa Missa, se cumprir os mandamentos de Deus é um fardo pesado porque eu não quero, tem a tendência muito grande do inimigo te destruir a tua vida. É preciso buscar com prazer o Senhor. É preciso encontrar aí dentro do teu coração a chama que o Senhor já colocou dentro, de buscar o Senhor com ardor, com fervor, com desejo. Sirva ao Senhor. Esteja sempre próximo dEle. Busque o Senhor sempre nos seus átrios, no templo, buscando na igreja, buscando se aproximar cada vez do Senhor por uma vida de oração. Busque pessoas que possam te ajudar e tenha uma vida de intimidade com Deus. Se você seguir esses conselhos que a liturgia hoje nos dá, você saberá escutar a voz de Deus. Você entenderá qual o plano de Deus na sua vida. Quando tiverem vários caminhos à tua frente, você saberá discernir com sabedoria, porque o Senhor vai ser o teu amparo, Ele vai falar o teu coração e você vai entender a sua voz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.